Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês. E claro, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida, como também na vida de toda a sua família. Amém? Olha só, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele trouxe mais uma vez durante uma de suas lives que ele compartilhou em seu canal, que vale ressaltar, e estarei deixando o link aqui na descrição para que você possa ir lá e acompanhar também. Ele trouxe mais uma profecia sobre algo que ocorreria em nosso país nas próximas horas. Eu te peço que você preste bastante atenção no que ele diz, pois uma de suas profecias que ele havia entregado em agosto acabou se cumprindo. E eu também estarei deixando o link aqui na descrição deste vídeo para que você possa ir lá e acompanhar, está bem? E além disso, eu te peço que você compartilhe este conteúdo com mais algum de seus contatos para que eles também venham ser alertados sobre esta forte mensagem, tudo bem? E além disso, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar recomendando este conteúdo para mais pessoas, que eu tenho certeza que eles também estão precisando receber esta mensagem, tudo bem? Agora, preste muita atenção e fique com o vídeo. Vivendo um mundo que as pessoas andam viajando, como diz no interior, viajando na maionese. Onde quem deveria orar não ora, onde quem deveria buscar não busca, e a metade da população está verdadeiramente dormindo no sono profundo. E é necessário que todos se acordem desse sono profundo. Tudo que está para acontecer em território nacional brasileiro, eu não estou aqui para supor, eu não estou aqui para ler jornais, eu não estou aqui para ler entrevista de A, de B, de C, para ler diário oficial, não, para mim essas coisas não interessam. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você, para mim essas coisas não interessam. O que me interessa é aquilo que Deus me dá em sonhos e o que o Rei dos Reis tem para me dizer. Deus, ele quebra o arco forte, ele despedaça o ferrolho de ferro. É isso que Deus vai fazer. Deus, não qualquer outra autoridade que existe no território nacional brasileiro. Toda a nação brasileira está esperando alguma coisa surgir das autoridades brasileiras para aquilo que anseia o coração de muitos brasileiros. O que está acontecendo em globo, em terrestre, total, foge do comando de qualquer autoridade mundialmente falando. O que está acontecendo em globo terrestre, em todas as nações, foge do comando de todas as autoridades. Não estão mais no querer da autoridade. Eu tive um medo muito grande. E esse medo, ontem eu quase que não consegui dormir, depois do sonho, porque eu nunca sonhei a pregação de 1 Coríntios 11, 23, eu só prego há 17 anos, em Santa Ceia. É algo específico para a Santa Ceia. Mas o Senhor disse, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quem foi traído? Jesus, uma pessoa que inspirava toda a confiança e confiava nas pessoas que estavam com eles. Na noite que foi traído, tomou o pão e... Aí tomou o pão. Aí eu digo, vai haver traição. Eu digo, será que alguém vai trair o povo? Eu perguntei, né? Será que vai haver uma traição ao povo brasileiro? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava com receio de ver e de ouvir algo que eu acabei ouvindo nas minhas orações na madrugada do dia 4, 3 para o dia 4. Hoje é 4/9/2024, 20 horas e 3 minutos. 20 horas e 3 minutos. E eu acabei que ouvindo isto. Eu quero dizer algo para vocês hoje. Convida mais 4.000 pessoas e não esquece de deixar a tua curtida. Não esquece.
Nunca, que quando você curte, o YouTube vai notificando as pessoas que se interessam por este conteúdo. Então vai curtindo, deixa a tua curtida aí, vai. Todos vocês, curte de uma só vez, para que eu entre logo direto no assunto. Eu não gosto muito de arrodeio. Eu gosto de entrar direto no assunto. E já fazia 2 meses que eu estava com medo de ver isso, de ouvir isso. Né? E aí eu nunca quero tomar medidas ou decisões precipitadas sem ouvir Deus e sem que Ele me mostre em sonho. Aí eu comecei a juntar 1 Coríntios 11, 23, porque o Senhor, na noite que foi traído, aí eu ajuntei hoje Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso todos dois Bíblia, e trazendo para o acontecimento nacional, brasileiro e internacional. E onde a coisa é muito mais complexa do que qualquer uma pessoa pode compreender. Luiz Mendonça, Deus abençoe poderosamente sobre a face da terra. Convida aí mais 2.000, 3.000 pessoas, compartilha o link, está aí, ó. Só você compartilhar o link, convidar o povo, a nação verde e amarela que é para estar aqui nesta live, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, entrei ontem, se não me engano, entrei ontem, estou entrando hoje, não sou de costume entrar todos os dias, para nós podermos orar juntos, né? Interceder juntos. A nossa arma verdadeiramente é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a oração. Essa é a nossa arma, a oração Bíblia. Isso para nós não tem nada que se compare. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, afirmando. Eu estava com receio há 2 meses que saísse do campo total natural, que saísse completamente total do campo natural e entrasse total no campo espiritual. Porque Deus está dando oportunidade aos homens, para que os homens possam ser canais de justiça. Para que os homens possam verdadeiramente ser canal de justiça. Você vê que o presidente que foi dado eleito por algumas nações, inclusive os Estados Unidos, lá na Venezuela, que deu Hugo Chávez como derrotado e aquele presidente como vencedor, ele deu a cara dele a palmatória, ou seja, ele pode ser preso ou pode ser morto. Ele pode ser preso ou pode ser morto. O que venceu as eleições lá na Venezuela. Maduro foi o que perdeu, não é isso? Segundo os Estados Unidos e outros países, porque não apresentou a ata. Não apresentou a ata. E aí, o mundo sabe todo ali que ali é Edmundo Gonzalez. Pronto. Martília Teresa Edmundo Gonzalez. Os Estados Unidos reconheceu, a Argentina reconheceu, diversos outros países reconheceu a vitória de Edmundo Gonzalez. E ele está lá. Ele está lá, mesmo o país sendo governado por um ditador, que o próprio Estados Unidos classifica o mesmo como ditador e outros países como ditador. É tão que ele não apresenta prova nenhuma de ata nem nada e manda prender e até mesmo fazer só Deus sabe o que com aqueles que se opõem a ele lá na Venezuela, Maduro. E aí, mas ele está lá. Ele não saiu, ele deu a cara com a vitória e até a vida mesmo para poder ser morto. Ele é um representante do povo venezuelano. As expectativas do povo venezuelano estão sendo correspondida nele. Ele não arredou o pé nem um só segundo da responsabilidade e não decepcionou o povo venezuelano. E aí eu estava com receio que saísse, eu passei um tempo falando só dos Estados Unidos. E algum tempo que eu não falo dos Estados Unidos, porque Deus não me deu mais visão, só me deu visão com o Brasil. E um tempo eu não falava do Brasil, só falava dos Estados Unidos. E tudo dos Estados Unidos que foi falado aconteceu. Depois Deus volta para o Brasil
Eu estou falando só do Brasil, mas hoje eu também quero falar dos Estados Unidos. Eu quero falar dos Estados Unidos, porque muitas pessoas estão precisando, necessitando que Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos. Inclusive, o Jair Messias Bolsonaro. E outras pessoas, juntamente com ele, dezenas ou centenas, esperam que ele ganhe as eleições lá. E ele é para ganhar as eleições lá. Mas quem está orando para que isso aconteça? Porque lá mexe com o globo todo. Lá mexe com tudo. Ele ganhando muda tudo em diversos países. Muda tudo em diversos países. Mas tem que ter oração constante para que isso possa acontecer. Eu vou dizer algo para você. Eu vou dizer algo que é ousado pelo Espírito, não é desaforado. É ousado pelo Espírito, não desaforado. Ousado pelo Espírito. Mesmo que os homens traiam, mesmo que a confiança dos homens esteja nos homens, Deus me falou uma coisa na madrugada em oração. Aí eu estava comendo. E eu ouvi, e o Senhor não terminou de dizer, mas eu ouvi um pouco. E eu vou dizer qual é o anseio de vocês, sem vocês me perguntarem. O anseio de vocês, sem vocês me perguntarem, é esse. Quem está pensando assim? Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Será que vai dar em pizza isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Quem está pensando assim, diga eu. 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 Eu estou respondendo vocês, mesmo antes de vocês perguntarem, porque o que me interessa é aquilo que vem do céu, e eu responderei a vocês. Mesmo que se transformem em pizza, o anseio de muitas pessoas, o sonho que Deus me deu foi esse. Quando eu tive o sonho de primeiro livro de Coríntios 11, 23, porque o Senhor Jesus da noite que foi traído, eu fiquei preocupado. Quando hoje o Senhor me mostrou outra coisa, em Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu fiquei de orelha em pé. Aí o Senhor me disse algo: sai do controle humano. Porque o controle humano, que é todo aparelhado, já sabe aonde vai dar, mas não sabe onde vai dar, porque quem vai entrar no comando é Deus. E vai acontecer o seguinte: eu disse o seguinte, quando vocês verem o 7 de setembro acontecer outras vezes, sem ser o dia 7 de setembro, vocês saberão que está chegando a hora disso aqui. O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. O mérito não vai ser de autoridade nenhuma sobre o território nacional brasileiro, pois os mesmos poderiam estar, todos eles, de mão amarradas, atadas. Mas o mérito é de Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai fazer o seguinte: está vindo coisas gigantes, grandes, poderosas, bombástica. Está vindo coisas poderosas, gigantes, bombástica, que não vai depender do território nacional brasileiro. Vai depender exclusivamente de Deus e de autoridades fora do Brasil. Autoridades fora do território nacional brasileiro vai fazer a vontade de Deus, mesmo que os que estejam aí, senadores e deputados, não alcancem o que eles querem alcançar, porque muitos de vocês estão perguntando: será que vai dar em pizza? Não, não vai dar. Por causa de Deus, a honra e a glória é de Deus. 3 coisas estão sendo guardadas, que é poderosíssima. E a ONU, Organização das Nações Unidas, vai entrar nesse negócio igual entra na Venezuela. Mas vai entrar de cabeça com isso tudo. Vai entrar de cabeça.
E Deus, em seus aspectos todos, pelo sonho que eu tive, iria operar do começo, meio e fim. No dia 13/2/2024, eu disse que viu a fogueira que Deus dava combustível. Até então, os bolsonaristas, assim chamados, a direita brasileira, assim chamada, nunca mais tinha saído da rua. Isso foi dia 13/2/2024. 15 dias depois, 20 dias, começaram a sair as ruas novamente. Depois de mais algum dia, Deus vai continuar dando combustível. Veio Elon Musk, divulgou tudo aquilo, e começou de lá para cá, o combustível não parou. Ou parou o combustível? Ou parou o combustível? Não, o combustível não parou. E esse combustível está sendo dado por quem? Por Deus. Não é por autoridade nenhuma sobre a face da terra. Nem tampouco nenhuma autoridade, senador, deputado, Bolsonaro, ninguém sabia. E veio coisas grandes. Veio coisas grandes. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Não fique olhando deputados, senadores, não fique olhando site, blogs, entrevistas. Não esperem em quem não pode fazer nada, mas esperem em Deus. Porque segundo os sonhos que Deus me dá, eu vi um poderio muito grande nos Estados Unidos, eu vi um poderio muito grande fora do Brasil, se levantando contra qualquer mal do Brasil e a favor das coisas boas do Brasil. E aí a ONU entra e vai entrar com tudo nesse negócio. Ele vai entrar com pé, com mão, com tudo. Você está entendendo? Mesmo que os anseios dos senadores e deputados que aí estão não sejam, ou que sejam eles frustrados, o Deus que eu sirvo não vai frustrar ninguém. E aí, uns confiam em carros e outros confiam em cavaleiros, salvo 20. Mas aqueles que confiam no Senhor, pode fazer macumba, feitiço, bruxaria, encantamento, o que quiser. Eu quero dar um alerta aqui. A justiça de Deus nunca acaba em pizza. Nunca. Você não me vê ler jornal, nem diário oficial, nem relatar, não queremos. Só os cortes, quando acontece uma coisa, o André Pereira lá no Japão, diário de um profeta, ele faz o corte e bota o dia que foi falado, o dia que aconteceu. A confiança de muitas autoridades que não vai dar em nada é maiores porque sabem de alianças que foram feitas. Alianças grandes e poderosas que foram feitas em todas as áreas para que não dê nada. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Vai fazer no Brasil. Assim como está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela vai acontecer no Brasil. São coisas grandes. Eu tive um sonho, que esse sonho era real. Aí eu não sabia nesse sonho se era Venezuela ou se era Brasil. Mas aí no final eu vi a bandeira brasileira. Eu vi Brasil, ordem e progresso. 3 coisas, essas 3 coisas são finais. Elas estão vindo aí, vai destriturar. Mesmo essas 3 coisas vindo, a aliança daqui, do consórcio maligno, pode vir o que for, não vai nos abalar. Mas aí vai, porque vem as Nações Unidas. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil. Ninguém. Porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Isso na parte espiritual. Então sai da física por completo e entra na parte espiritual completa. Aí acabou. Satanás perdeu. Aí sim. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu dizer uma coisa para você claramente. Deus só quer que você se prepare para todos os acontecimentos que Deus vai fazer em território internacional. Eu estou nem falando do Brasil agora. Internacional. O que interessa ao povo de bem brasileiro está fora do Brasil.
vai vir para dentro do Brasil com tudo. E eu vou dizer de novo, quando vocês virem que isso é para acontecer, o 7 de setembro que todo mundo está falando, acontecer diversas vezes sem ser a data 7 de setembro, acabou. Aí já a hora chegou. A hora chegou. Parece até que pessoas riem, né, dos senadores que estão aí, dos deputados que estão aí, porque acreditam, talvez, que não há possibilidade e acreditam numa impunidade. Se é que existe impunidade, se é que existe razão ou não razão. Mas, Salmo número 20, uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Vai vir coisa grande aí. Vai vir coisa grande aí, e é poderosíssima, completamente destrutiva. Compartilha com mais 7 mil pessoas. Compartilha com mais 7 mil pessoas. O que está vindo aí é destrutivo. Vem sem pena. O que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior do que foi organizado dentro do Brasil. Nos últimos 5 anos e meio. Nos últimos 5 anos e meio, o que foi organizado dentro do Brasil, em 2 anos, ou menos de 2 anos, o que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior. E vai vir com a tona para cima com tudo, e é completamente destrutivo. Destrutivo. E aí, Deus manda dizer uma coisa: vai ser sem pena e sem dó. A parte que eu estava receoso, que era a parte espiritual, né, e vai acontecer a partir de agora. Agora não volta mais atrás. Não tem como voltar, não. Não existe como voltar atrás. Não existe ninguém, nenhuma autoridade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, capaz de apagar o fogo que começou no dia 13/2/2024, segundo o sonho que eu tive. Não existe. Eu perguntava a Deus: Senhor, existe alguém com capacidade de apagar esse fogo? E o Senhor disse: somente eu, quando eu tiver libertado o Brasil de toda injustiça. Isso é um sonho. Se é sonho que acontece, aí quem é de respeito fique preocupado. Se não acontece, que é sonho de qualquer pessoa, como qualquer pessoa que sonha, fique tranquilo, não vai acontecer. Mas eu acredito que o meu sonho acontece. Mas agora o que está e o que me deixou pensando um pouquinho foi essa traição. Essa traição que eu vi, um espírito de traição. Eu vi um espírito de traição. Era grande. Eu não sei por que parte vem espírito de traição. Segundo o sonho que eu tive em 1 Coríntios 11:23, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, isso me deixou de orelha em pé. Mas eu vim aqui garantir para vocês: olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim em nome de Jesus. Deus, isso aqui, se houver alguém do cônjuge, da aliança maligna, em uma live dessa e ria, Deus vai quebrar o arco do forte. A glória não é de deputado, nem de senador, e nem de quem quer que seja, é de Deus, que está mandando garantir, quando for fazer culto de ação de graça, uma festa de ação de graça, faça, mas faça na pessoa do Espírito Santo de Deus, porque dele é dada toda a honra e toda a glória. Vai acontecer fora do Brasil coisa gigantesca, que Deus vai fazer a justiça no território nacional brasileiro. E aí, a fileira de dominó está crescendo a cada dia. Está crescendo a fileira de dominó. Está crescendo a fileira de dominó. Isso Deus não volta atrás. Vocês podem ter certeza plena e absoluta, porque Deus não se vende, Deus não se corrompe, e Deus é onisciente, onipresente, potente, Deus sabe tudo. Em Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos profetas. O povo brasileiro, Deus está com vocês em todo o território nacional brasileiro. A todos os homens e mulheres de bem, Deus vai descer um espírito sobre vocês.
gigantesco e poderoso. E Deus manda dizer à nação brasileira, ao povo de bem, vocês não estão só. Eu, de um golpe só, vou destronar todo o mal. De um golpe só. De um golpe só. E não tenha medo. E não pensem. Os projetos dos homens podem acabar em pizza. O de Deus acaba num golpe. Acaba num golpe só. Vamos ficar atentos, exclusivamente atentos, sobre esse espírito de traição. De onde vem, de quem vai partir. Vamos ficar atentos. Vocês fiquem bem atentos. Mas o Senhor garante, Deus vai dar um poderio ao povo brasileiro tão grande que Deus será contigo. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Convida mais 2.000 pessoas, compartilha esse link aqui, compartilha esse link, deixa eu falar mais 2 ou 3 coisas, e deixa a tua curtida, porque quando você deixa a sua curtida, o YouTube vai acionar mais outras pessoas que se interessam por isso que está sendo falado aqui. Não se preocupe. Deus manda garantir vocês. Quem estava pensando, eu vou perguntar mais uma vez, participem. Quem estava pensando que ia acabar em pizza, diga eu, tudo o que está acontecendo no Brasil. Quem estava pensando, é uma votação, diga eu. Pode dizer eu, quem estava pensando que ia acabar em pizza, diga eu. Pode ir, vá, bem forte. Vou dizer algo que Deus está mandando dizer aqui, vá. É a votação, vocês vão dizer, quem acharia que ia acabar em pizza, diga eu. Que não ia adiantar nada os movimentos que estão sendo feitos no Brasil, levantados, não por nós, mas por senadores e deputados. Diga eu. Essa é a opinião de vocês. Isso, vão dizendo eu. Eu, se quem acha, diga eu. Deixe sua opinião. Deixe sua opinião. E seja abençoado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por causa dessas 3 coisas que vêm aí, que são poderosíssimas que vêm aí, o que podem, o senador Girão, Nicolas, todos os deputados e senadores, o que eles podem estar fazendo, a aliança maligna estava apostando que não ia dar nada. Não, aqui a gente aqui não vai dar nada. Mas o rolo compressor, agora eu encerro aqui, ó. Vem um rolo compressor destruidor. Eu vou dizer, diário do profeta, vem um rolo compressor destruidor. Vem um rolo compressor destruidor vindo da ONU, dos Estados Unidos. Destruidor que vai romper as barreiras e as fronteiras e vai adentrar dentro do Brasil. E esse rolo destruidor que vem de lá não está aliançado com nada e nem com ninguém, a não ser de fazer aquilo que Deus manda. E o que é que Deus manda? Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de todo mal. Segundo os sonhos que eu venho tendo, eu vejo a libertação do Brasil pelas mãos todo-poderosas de Deus e não de homem nenhum. E Deus está dando um combustível. Agora, o combustível que Deus tinha dado anteriormente, no dia 13 de 2 de 2024, aos deputados, senadores, e vocês acompanharam, e isso aconteceu, Deus está dando um combustível ao povo. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro, que esse combustível será tão grande, milhões de vezes maior do que Deus deu a eles. Deus está dando a vocês. Esperem, porque esse combustível vai chegar nas próximas 107 horas na mão de vocês. Esse combustível vai chegar nas próximas 107 horas na mão de vocês.
É combustível que não acaba mais para o povo brasileiro. Agora, saiba de uma coisa. Com um só golpe, Deus vai destronar todo o plano satânico na terra, aqui em Brasil. E isso pode descansar, porque Deus não se corrompe, Deus não se aliança com coisa errada, Deus não se vende e Deus não senta em balcão de negociação para negociar qualquer tipo de coisa. Deus não trai o povo. 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 O povo não pode ser traído por Deus. Deus não trai o povo. Porque Deus não se aliança com o mal, Deus não senta em balcão de negociação e com Deus não tem acordo. Com Deus, as Escrituras Sagradas diz, com Deus ninguém se barganha. Então eu venho aqui não supor, mas eu venho aqui garantir que Deus entra na causa agora, mesmo com todas as alianças malignas que diziam, se for para cá tá ganho, se for para cá tá ganho, aqui blá, 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 blá. Aí Deus disse, a voz agora que entra sou eu. E aí o mundo vai assistir de pé o Senhor vencer em território nacional brasileiro. Todos os países, mundialmente falando, irão assistir de pé eu vencer em território nacional brasileiro. Se for Deus, o que está saindo da minha boca vai se cumprir. Se não for, não se preocupe, quem está achando ruim, não se cumpre. Normalmente, assim. Mas eu tenho certeza que é Deus. E quanto a essa palavra que sai da minha boca, não tem poder, porque ela vem de Deus. Nem Satanás pode impedir essa palavra. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo e o mal em território nacional brasileiro está caindo na mão de Deus vivo. Está caindo na mão do Deus vivo. Venezuela está caindo na mão do Deus vivo. Brasil está caindo na mão do Deus vivo. E contra este poderio não existe defesa. Ele assopra o fogo de vida. Se ele tira o fogo de vida, a pessoa morre. A pessoa morre se o Senhor tira o fogo de vida. Olha para mim. Pode mexer os pauzinhos, fazendo que banda, pode fazer o que for. Não tem jeito. Vocês, brasileiros, fiquem atentos o que o Senhor vai fazer no globo terrestre a partir de hoje. Fique atento, porque em questão de horas, 107 horas corridas, desde a hora 20h35. Hoje é 4/7/2024. 4/7/2024. Nessas 107 horas, Deus vai fazer coisa grande. Há um martelo descendo do céu, batendo na hora 133. Na hora 133 horas, 107 horas, fiquem atentos o que vai acontecer. Mas há um martelo em 137 horas, descendo do céu e sendo batido. 20h36 do dia 4/9/2024. 20 horas e 36 minutos do dia 4/9/2024. E Deus manda garantir para vocês. Está caindo na mão todo o conchavo do mal em território nacional brasileiro, na mão do Deus vivo. Assim como Venezuela está caindo na mão do Deus vivo, o Brasil, do mesmo jeito, vai cair na mão do Deus vivo. Deus não suporta a iniquidade, não suporta a coisa errada. E se uma nação clama, Deus está dizendo, estou socorrendo o povo brasileiro. Estou socorrendo o povo brasileiro. Se houver esta traição, que eu tive num sonho do dia 3/9/2024, que eu li 1 Coríntios 11:23, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, mesmo com esta traição, e se o povo, por qualquer motivo, por qualquer pessoa, A, B e C, se sentir traído, Deus está dizendo antecipadamente, eu não traio vocês. E eu vou fazer o que eles não esperam, porque eu sou estrategista em guerras, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Essa é a ordem de Deus
a nação brasileira. Assenta ao lado direito de Deus, até que ele coloque todos os inimigos do Brasil debaixo dos pés. Essa palavra não volta atrás. Essa palavra irá se cumprir, e a honra e a glória e mérito não é de nenhum homem, a não ser do próprio Deus, que faz todas as coisas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Assistam bem esta live, detalhe por detalhe, palavras por palavras. Porque a justiça de Deus não acaba em pizza. Tenha certeza disso. E ele garante em toda esta live para vocês ficar tranquilos. Porque o que Deus está fazendo é bilhões de vezes maior do que o conchão do mal pode tentar tramar. Não vai ter jeito. Contra o poder de Deus, não tem jeito. E eu não estou supondo, eu estou garantindo. Eu estou garantindo. Por causa de Deus, coisas grandes, poderosíssimas estão se levantando fora do Brasil. Assim como a Venezuela está caindo na mão dos Estados Unidos, da ONU, não importa, não importa. Deus vai fazer a justiça dele sobre o território internacional. Somente assistam e vejam que horrenda coisa é cair na mão do Deus. Se tranquiliza, fica tranquilo, porque Deus já venceu essa guerra. Eu vou repetir mais uma vez. Fica tranquilo, porque Deus já venceu esta guerra. Mais uma vez eu vou dizer. Fica tranquilo, porque Deus já venceu esta guerra. Agora, vocês, nação brasileira, o Espírito de Deus está mandando um espírito de ousadia, de grande combustível para vocês, que vocês nunca pensaram que vocês iam ter na vida de vocês, vocês vão ter a partir de hoje. Que Deus possa te abençoar. Você e a sua casa, poderosamente sobre a face da terra. Que Deus, escuta, só prepara o teu coração, a tua mente, o teu intelecto, para tudo que Deus vai fazer. Porque há 4 meses eu digo, a hora está chegando. E Deus garantiu, não tem como retroceder. Não tem como voltar. Quanto mais mexe, pior fica. E assim vai ser a cada 24 horas. A cada 24 horas vai ficar pior para o mal em toda a terra. E o bem vai vencer. Esta é a palavra do juramento do Senhor, antes mesmo do arrebatamento da igreja. Deus vai fazer em cada 24 horas coisas grandes e poderosíssimas. Não tem ninguém que possa lutar contra os agrilhões de Deus. Tudo isso é palavra profética e sonhos. Fica tranquilo, nação brasileira.